Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio da websérie Olhares sobre BH. No vídeo anterior, nós te mostramos o Mineirão, sua história, seus eventos, sua vocação turística e, claro, o tradicional feijão tropeiro. E hoje nós queremos te deixar com mais água na boca. Você já pensou em ir ao restaurante levando a sua própria panela de pressão? Parece não fazer sentido. Mas essa é uma tradição aqui no restaurante Maria das Tranças, que acaba de completar 71 anos com o seu famoso frango ao molho pardo. Muito mais que um local para matar a fome, este espaço faz parte da história da capital mineira, que inclusive alimentou personalidades ilustres. O restaurante Maria das Tranças iniciou as suas atividades em 15 de agosto de 1950, em uma casa de fazenda adaptada no bairro São Francisco. O estabelecimento foi criado com o nome de Restaurante Bolero pela dona Maria Clara, que decidiu empreender para sustentar a sua família. A história do restaurante Maria das Tranças está associada à vida de Maria Clara, uma pessoa de hábitos simples. Era ela mesma quem realizava as compras, administrava as contas e fazia o prato principal, frango ao molho pardo, acompanhado de angu, quiabo e arroz. E veja que curioso, o então restaurante Bolero passou a ser chamado pelos clientes de Maria das Tranças, graças ao penteado da dona Maria Clara. 71 anos após a fundação do Maria das Tranças, com a gestão do restaurante passando de geração para geração, aqui estamos com Ricardo Rodrigues, neto de dona Maria Clara, que assim como ela, vive do famoso frango ao molho pardo. A nossa história começa em 1950 com a minha avó, dona Maria Clara Rodrigues, e ela aluga uma casa, um sítio, uma chácara na região do bairro Vila São Francisco de Assis, posteriormente vira bairro São Francisco, e que isso aqui era uma região longínqua do centro da cidade, sentido centro Pampulha. A gente estava do lado direito da Avenida Antônio Carlos, e ela tinha uma chácara que a casa, a sala da casa era a cozinha do restaurante, a varanda da casa era o salão do restaurante, a cozinha da casa era a cozinha do restaurante, e os frangos ficavam soltos no terreiro. Então o cliente chegava no restaurante da minha avó, na época era restaurante Bolero, nome que por época da fundação foi colocado por ela e que depois foi mudado pelo próprio cliente, porque o nome dela é Maria Clara Rodrigues e ela, em função de ter o cabelo grande, usava trança. Então, o penteado dela é quem mudou o nome da casa. Então, por volta da década de 60, a própria clientela, Dona Maria das Tranças, e aí já o meu pai trabalhando junto com ela, eles mudaram o nome, é o nome que a gente veio sendo conhecido e consagrado ao longo desses 71 anos. Mas o cliente chegava e escolhia o frango no terreiro, aí ela ia quentar uma água no fogão a lenha para poder depenar o frango, para poder fazer a refoga, para depois fazer o cozimento, para fazer o frango ao molho pardo. Então o cliente ficava nessa chácara, nessa casa de fazenda, 2, 3 horas esperando para poder degustar o frango. Desde a época da fundação, quando ela fundou, ela tinha outros pratos no cardápio, só que ao longo dos anos isso foi acabou canalizando só para o frango. Então, ela veio tocando isso com um prato único, que era o frango, o prato principal, o frango ao molho pardo, mas tinha também frango com quiabo e frango frito. E assim tocamos algumas décadas. Em 62, eles mudaram para onde a gente está hoje, já sentido centro, região da Pampulha, do lado esquerdo da avenida, que também era a casa da minha avó, a cozinha da casa dela, a sala da casa dela, tinha um quarto de hóspede e aí sim veio mais no formato restaurante, que tinha um salão que era específico. De 62 para cá, meu pai já estava com ela, já a segunda geração do restaurante. Sempre a gente teve o cuidado do frango chegar vivo, então desde quando ela começou, que escolhia no terreiro, até hoje o frango chega para a gente vivo. A gente tem o abatedouro aqui no bairro São Francisco, então a gente abate o frango aqui, o que traz para a gente uma qualidade de carne, uma qualidade de produto final diferenciada, que é o que a gente tem. Aqui no bairro São Francisco, eles passaram por algumas ampliações de reforma física na estrutura do restaurante,
Depois que ela faleceu, ela trabalhou até os 82 anos, a gente brinca que a minha avó era do ano. Ela era de 1900, começou o restaurante com 50 anos de idade e ela, cabe uma observação, a minha avó era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela aprendeu a assinar o nome dela já com 70 anos de idade, com a minha irmã, que brincava de escolinho com ela, e ela trabalhou até os 82 anos de idade. De 82 a 87, ela ficou acamada aqui, na casa dela, faleceu aqui. E de 87 para cá, a gente passou por algumas outras reformas de ampliação. E aí, já em 92, 98, já sob minha gestão, mas com meu pai ainda, então já uma terceira geração fazendo a sucessão do restaurante. Em 2001, nós fizemos uma ampliação maior, que foi a ampliação que a gente chamou de um projeto de novo Maria das Tranças, no qual nós basicamente fizemos outro restaurante, reestruturando, e aonde era a casa da minha avó, onde era a cozinha, onde era banheiro, onde era toda a estrutura antiga vira salão, que é a estrutura que a gente tem hoje. A fama do frango ao molho pardo da Dona Maria Clara foi rompendo fronteiras e conquistando paladares de celebridades e personalidades. A cantora Elis Regina, o poeta Vinícius de Moraes e o ex-governador Magalhães Pinto são alguns dos nomes conhecidos que já saborearam a especialidade da casa e deixaram elogios no livro de ouro, que registra os clientes ilustres que ali estiveram. Mas uma presença política era constante e se tornou próxima à família da fundadora do Maria das Tranças. A gente tinha um cliente ilustre que era o Juscelino, temos aqui um acervo de foto do Juscelino que traz e retrata toda a vida dele, desde a saída de Diamantina até o dia que ele teve o acidente, que ele faleceu. A gente tem um acervo disso aqui e a gente valoriza muito história, a gente valoriza muito mostrar para o nosso cliente não só a nossa gastronomia, a nossa cozinha mineira, a nossa culinária, a gente procura mostrar a história. A gente preza muito em não vender produto, a gente vende história acompanhada de produto. O Maria das Tranças é um legítimo representante da gastronomia mineira, um chamariz para turistas de diversas partes do mundo. Você pensaria em sair da sua casa, em pleno domingo, segurando uma panela de pressão para ir ao restaurante? Saiba que isso é uma tradição no Maria das Tranças. E o cliente chegou para minha avó e falou: Dona Maria, eu quero aquele frango ali para a senhora fazer para mim hoje, mas minha esposa não veio comer com a gente, porque ela acha que é muito longe. A senhora me empresta uma panela e mata aquele outro frango ali que eu vou levar para ela. Assim a minha avó fez, preparou 2 frangos, o cliente comeu um com os amigos e levou outro frango para a esposa. Semana seguinte, chega o mesmo cliente com 2 panelas na mão. Uma que era da minha avó: Dona Maria, empréstimo que a senhora fez da panela, muito obrigado, mas a minha esposa adorou, eu trouxe de novo a panela para poder buscar o frango e levar para ela. Começa em 1950 alguma coisa que posteriormente virou, agora na pandemia deram um nome bonitinho, que é o takeaway, mas a gente sempre chamou de trancinha ou panela, que é o cliente vir com a sua panela e buscar o frango ao molho pardo para levar para casa para o almoço. Isso é um formato que a gente tem de segunda e domingo, mas o pico dele é aos domingos, então no domingo a gente tem aí 80, 100, 120 clientes, depende do clima, que trazem a panela para poder buscar o frango e levar para casa. Mas antes de levar a panela de pressão para encher de frango ao molho pardo ou ter o prato servido à mesa, essa iguaria, que é ícone da gastronomia mineira, tem um processo de preparo, que é o mesmo há 71 anos, apenas com algumas adaptações. Nós tivemos, ao longo desses 71 anos, nós tivemos 4 fornecedores de frango. Tudo aqui é tradição. A gente é envolvido em história, a gente é envolvido em tradição. Por que 4 fornecedores de frango? Porque o nosso frango, para quem conhece, para quem não conhece, saiba, a hora que você chega aqui e pede um frango, a gente não traz um corte para a mesa. O frango chega, a gente abate, um por um, pica ele em 15 pedaços, ele é condicionado individualmente, ele é refogado individualmente, ele é cozido individualmente e é colocado na panela para vir para sua mesa. Então, se você pega uma coxinha do frango na panela sua, a outra coxinha é o mesmo frango.
Então ele tem 15 pedaços, todos os pedaços do frango, duas coxas, duas contracoxas, no mineiro fala do Santo Antônio, da aposta, do peito, então todos os pedaços são individualizados. E por que da gente ter poucos fornecedores de frango? Porque a gente depende do frango ter um tamanho único, um tamanho padrão. A gente está falando muito de qualidade, a gente está falando do que a gente traz para a mesa, e um dos principais pontos é esse padrão. E o padrão nosso, ele é um frango que ele depende de um tamanho específico, porque se você vem hoje almoçar ou jantar, busca na panela, no trancinha, para levar para casa, e eu coloco para selar um frango grande. Semana que vem você volta, eu coloco um frango pequeno. Essa semana, nós enquanto empresa, tivemos um prejuízo, porque eu coloquei muito frango, então eu gastei muito. Semana que vem você teve um prejuízo porque eu coloquei pouco frango, você pagou por um produto que você não levou. Então, isso é muito importante, a gente preserva muito. Então, a granja, o aviário tem que ir na granja e o nosso frango é pesado 1 por 1. Ele não pode variar mais do que 100 gramas, em pé. Então, trazer esse nível de controle e ter o fornecedor nesse patamar, o carregado de história é carregado de história. O nosso fornecedor de quiabo, ele é hoje a 3ª geração que planta quiabo para a gente. O avô plantava, o filho, hoje eu compro quiabo, eu vou na Ceasa buscar o quiabo, eles plantam em alpercatas, tem um campo específico que é o quiabo do Maria das Tranças, porque é um quiabo diferente, é um quiabo maior, na roça eles chamam de amarelinho ou chifre de veado, e é o quiabo que a gente serve aqui. Então também tem tradição de fornecedor, e não só a tradição nossa enquanto 71 anos. Frango abatido e agora a chefe Maria de Lourdes, que está na cozinha do restaurante Maria das Tranças há 37 anos, abre as portas do seu local de trabalho. Ela vai nos mostrar como é a receita de frango ao molho pardo. Papel e caneta na mão, é hora de aprender a fazer esta delícia. Você vai precisar de um frango inteiro, recém-abatido e com sangue separado em um recipiente. Alho, cebola, pimenta e folhas de louro. Eu me chamo Maria de Lourdes da Silva. Aí hoje estou aqui fazendo molho pardo, preparando uma receita para você, o do molho pardo Maria das Tranças, tradicional. Bem gostoso, bem preparadinho para vocês. Primeiro eu coloco o alho, depois eu venho com a cebola, uma cabeça de cebola. Depois eu venho com meio litro de água, que é uma receita que eu vou fazer, só meio litro de água. Aí eu levo no liquidificador, depois que eu vou colocar o sal para mexer. Aí o tempero está batido, aí você coloca numa vasilha e mexe, não precisa colocar todo. Coloca o sal, a última é a pimentinha. E você pode colocar tudo para dar o sabor do frango. Aqui nós temos o frango, tirado a pele, não pode ter pele, senão você queima. Na hora que você coloca na gordura, aí você queima. Aí tem que tirar a pele, são 2 kg de frango, que a gente refoga. Aí depois eu vou colocar na panela, para vou refogar. Olha que bonito do frango. Tudo batido aqui, novinho. O frango novinho. Ó. Sem a capa, sem os pés. Nós não usamos o pé. Agora vem com 1 litro de óleo. Tem que ser frio, não pode pôr quente. Aí, ó, 1 litro de óleo. Até cobrir o frango, ó.
você vem com as 3 folhinhas de louro e coloca no frango. Depois, vem com os temperos, umas 3, 4 colheres de tempero. A gosto. Aí a gente reserva isso. Caso ficar sem sal, você coloca mais. Agora eu vou levar ao fogo para a gente fazer preparar o frango. Daí uns 30 minutos tá o franguinho pronto. Agora eu mexo para entrar o tempero nele aí, ó. Aí, ó. Mas vou deixar ele dar mais uma cozidinha, porque eu vou tirar ele daqui para mim fazer o caldo aqui, ó. Tem que bem douradinho, ficar bem douradinho, senão ele fica branco. O frango tem que ficar bem cozidinho e bem douradinho, para ele ficar com sabor gostoso. Senão ele fica branco na hora que você colocar o sangue, ele fica branco. Tirei da panela, passei para cá, que eu tenho que mexer o sangue. Aí agora eu estou fazendo o caldo, o sangue, ó. Tem que colocar o sangue batido, não pode pôr muito. Esse aqui tá muito grosso. Como tá grosso assim, eu vou pôr mais um caldo, ó. Ele não pode ficar grosso assim, ó, senão o cliente vai levar para casa dele, ele não vai saber preparar ele, o resto dele, senão ele vai virar angu. Aí eu vou colocar mais um pouco de caldo do próprio frango, ó. E a consistência dele tem que ficar assim, ó. Ele não pode ser muito grosso demais e nem ralo demais. Porque o cliente tem que chegar lá na casa dele, pôr no vasilha e servir, né? Aqui, ó. Pode comentar aí, não bateu uma vontade de comer esse frango ao molho pardo? Então já sabe, quando vier a Belo Horizonte, venha ao restaurante Maria das Tranças com a sua panela de pressão e encha com esta maravilha da gastronomia mineira. Este foi o 2º episódio da websérie Olhares sobre BH, uma realização da Nenete Eventos com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte e Belo Tour. No próximo vídeo, nós vamos fazer um passeio pelos corredores do Mercado Central. Então, eu te aguardo lá.